Ninguém na Europa do século XIV imaginava que a morte avançava em sua direção desde os confins da Ásia Central, movendo-se com a discrição de uma sombra e a inevitabilidade de uma tempestade. Nas planícies que se estendiam entre a região do atual Quirguistão e as rotas caravaneiras que conectavam a China ao Mediterrâneo, um inimigo microscópico começou a multiplicar-se em silêncio. Yersinia pestis, uma bactéria capaz de sobreviver nas entranhas de pulgas que parasitavam roedores selvagens, existia havia séculos sem provocar catástrofes globais. No entanto, uma combinação de circunstâncias ambientais, sociais e comerciais estava prestes a transformá-la na destruidora mais letal da Idade Média. Os primeiros indícios remontam às estepes onde os tarbagãs, marmotas de grande porte, atuavam como reservatórios naturais do patógeno. Em condições estáveis, as populações desses animais mantinham um equilíbrio ecológico que limitava a expansão da doença, mas as alterações climáticas registradas durante o século XIV, grandes períodos de seca seguidos por invernos extremamente frios, afetaram seu número e empurraram outros roedores a aproximar-se dos assentamentos humanos. Essa migração involuntária modificou cadeias de transmissão antigas e permitiu que a bactéria se deslocasse para zonas mais povoadas, onde a mobilidade humana desencadearia um desastre sem precedentes. O auge comercial da época desempenhou um papel decisivo. As rotas que atravessavam a Ásia Central não apenas transportavam especiarias, seda e metais preciosos. Também moviam caravanas inteiras carregadas de alimentos, animais, pulgas e roedores. Mercadores muçulmanos, mongóis e cristãos transitavam por esses caminhos com regularidade, sem saber que entre sacos e barris viajavam pulgas infectadas. Cada cidade-caravana era um ponto de intercâmbio não apenas econômico, mas também biológico. As pulgas saltaram de roedores selvagens para ratos pretos, conhecidos como ratus, o animal que logo seria lembrado como um dos veículos mais temidos da história, e daí instalaram-se em mercados, estábulos e armazéns. O primeiro grande surto registrado ocorreu nas regiões do Império Mongol. Crônicas persas descrevem uma doença que inchava os corpos e matava em poucos dias. Uma frase que séculos depois seria interpretada como uma referência precoce à peste bubônica. O império, que facilitava o trânsito seguro na Rota da Seda graças à sua estabilidade política, tornou-se inadvertidamente a autoestrada perfeita para um patógeno que avançava mais rápido que as notícias que alertavam sobre sua presença. A partir da Ásia Central, a peste espalhou-se para o oeste, seguindo o movimento de caravanas e exércitos. Em 1346, chegou a Crimeia, então um nó comercial fundamental, onde genoveses, bizantinos e povos das estepes competiam pelo controle de portos estratégicos. Um dos episódios mais lembrados ocorreu em Cafa, uma cidade sob domínio genovês. Ali, um cerco prolongado por parte dos mongóis coincidiu com a propagação da peste dentro do acampamento sitiador. As crônicas, especialmente a de Gabriele de Mussi, narram que os mongóis, enfraquecidos pela doença, lançaram cadáveres infectados por cima das muralhas para forçar o colapso da cidade. Embora a veracidade desse relato seja debatida, o certo é que a peste entrou rapidamente em Cafa e, quando os comerciantes genoveses fugiram por mar, embarcaram-na inadvertidamente rumo ao coração do Mediterrâneo. Os navios, repletos de mercadorias e ratos, foram incubadoras móveis da doença. Diferentemente das rotas terrestres, onde o avanço podia ser mais lento, a navegação acelerou exponencialmente a propagação. Cada porto em que as galés atracavam tornava-se um ponto de contágio. Os porões escuros, úmidos e cheios de grãos eram o cenário ideal para a proliferação de ratos. As pulgas infectadas passavam de um hospedeiro a outro sem obstáculos, e quando a população de ratos começava a morrer, buscavam novos corpos, humanos. Em outubro de 1347, a peste chegou a Messina, na Sicília. Os habitantes que se aproximaram dos cais viram como as naves genovesas chegavam com tripulações agonizantes ou já mortas. Muitos morreram poucos dias depois de desembarcar, e em questão de semanas, a cidade estava mergulhada em um caos sanitário. A partir dali, as notícias do grande contágio espalharam-se com a mesma rapidez que a doença. Mas essa informação não foi suficiente para deter a catástrofe que avançava implacavelmente.
Após Messina, a peste saltou para Gênova, Veneza e Pisa, 3 pilares do comércio mediterrâneo. Sua conexão com rotas marítimas para a França, Espanha e o norte da África permitiu que o patógeno chegasse a múltiplos pontos quase simultaneamente. Em Marselha, uma das portas marítimas mais ativas do Reino da França, os primeiros casos apareceram em janeiro de 1348. Nessa altura, o ritmo de expansão era tão acelerado que as autoridades não conseguiam compreender nem reagir à magnitude do desastre. Em paralelo, a peste subiu pela península italiana em direção a Florença, cidade densamente povoada e célebre por seu vigor econômico. As descrições de Giovanni Boccaccio no Decameron deixaram um testemunho arrepiante do impacto do surto: corpos inchados, ruas vazias, ausência de coveiros e um medo que apagava qualquer traço de normalidade. Florença, como outras urbes medievais, estava construída para a arte e o comércio, não para conter uma crise epidemiológica. Seus bairros superpovoados, a água estagnada, os resíduos animais e as moradias estreitas forneciam um caldo de cultivo perfeito para que as pulgas encontrassem novos hospedeiros. Por meados de 1348, a peste cruzou os Alpes por rotas comerciais que conectavam a Itália com a Suíça, a Áustria e o sul da Alemanha. Ao mesmo tempo, dirigiu-se à Península Ibérica através da Catalunha e de Valência, aproveitando os navios que comerciavam tecidos e metais. Em poucos meses, o continente estava envolto em um círculo que se fechava cada vez mais. Nenhuma região estava realmente preparada para enfrentar um inimigo que não respondia a remédios, preces nem proibições. Os cálculos modernos sugerem que entre 1347 e 1351, a peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia, embora em algumas cidades a mortalidade tenha superado 60%. Essa devastação demográfica não só desmoronou estruturas familiares e econômicas, também semeou um trauma coletivo que moldaria profundamente a vida cotidiana. Essa mudança, tão abrupta quanto irreversível, tornar-se-ia palpável quando a doença começasse a mostrar seus sintomas em milhares de corpos ao mesmo tempo. Sintomas físicos e tipos de peste. Quando a peste negra começou a espalhar-se pela Europa, a primeira coisa que desconcertou médicos, religiosos e populações inteiras foi a variedade de sintomas que se manifestavam em questão de horas ou dias. A doença não parecia comportar-se de maneira uniforme. Alguns morriam sem ter mostrado sinais visíveis, outros sofriam inchaços monstruosos, outros desabavam em plena rua após expelir sangue pela boca. A morte parecia adotar formas distintas, como se fossem várias doenças atuando simultaneamente. Ninguém entendia que se tratava de um mesmo patógeno expresso em diferentes vias de infecção, cada uma mais letal do que a anterior. A forma mais conhecida era a peste bubônica. O seu nome derivava dos bubões, inflamações dolorosas que apareciam na virilha, no pescoço, nas axilas ou atrás das orelhas. Essas protuberâncias, do tamanho de uma noz ou mesmo de uma pequena maçã, tornavam-se negras, endurecidas e extremamente dolorosas ao toque. Formavam-se quando a bactéria, transmitida pela picada de uma pulga infectada, entrava no sistema linfático e se replicava nos gânglios. A pele ao redor do nódulo adquiria um tom arroxeado ou enegrecido, como se o tecido estivesse morrendo lentamente. Muitos descreviam esses bubões como fogos internos que ardiam sem chama visível, uma dor profunda que impedia caminhar, mover-se ou até respirar normalmente. A esses bubões seguiam-se febre alta, calafrios, vômitos, diarreia e uma sensação geral de exaustão extrema. Em alguns casos, os bubões abriam-se e supuravam líquidos escuros e mal cheirosos, algo que os médicos medievais interpretavam como uma tentativa do corpo de expulsar a corrupção interna. A mortalidade da peste bubônica rondava entre 50% e 60%, um número elevadíssimo, mas comparado com outras formas, era quase benigna. Ainda mais aterradora era a peste pneumônica, uma variante que se transmitia pelo ar. Não dependia de roedores nem de pulgas. Propagava-se de pessoa para pessoa através de partículas expulsas ao tossir ou falar. Essa forma era devastadora porque atacava diretamente os pulmões. As vítimas começavam com febre, tosse e dor no peito, mas a doença progredia com rapidez brutal. A tosse tornava-se sanguinolenta,
Os pulmões enchiam-se de fluidos e a falta de oxigênio obrigava a respirar com sons agônicos, como um borbulhar úmido. Em muitos casos, desde os primeiros sintomas até a morte decorriam menos de 3 dias. A peste pneumônica era especialmente perigosa em cidades medievais densamente povoadas, onde as casas partilhavam paredes finas, as ruas eram estreitas e o ar circulava com dificuldade. Uma única pessoa infectada podia contagiar uma dúzia mais antes de morrer. E ao contrário da variante bubônica, a pneumônica tinha uma mortalidade próxima de 100%. Não havia sobreviventes que pudessem oferecer esperança ou testemunho. Quando surgia um foco de peste pneumônica, os habitantes sabiam que a única saída era fugir ou isolar-se, embora ambos os caminhos geralmente fossem inúteis. A terceira variante, menos frequente mas absolutamente fulminante, era a peste septicêmica. Neste caso, a bactéria invadia diretamente a corrente sanguínea, fosse por uma picada infectada ou pelo contato com fluidos corporais de uma vítima. Os sintomas eram praticamente imediatos: febre extrema, manchas negras na pele, resultado de hemorragias internas, confusão mental e, em questão de horas, um colapso total dos órgãos. Alguns morriam antes mesmo de apresentar bubões. O único sinal do seu estado era a pele escurecida, como se o sangue tivesse coagulado sob ela, e um odor pestilento que se intensificava pouco antes da morte. Devido a essa rapidez, muitos caíam enquanto caminhavam. As crônicas da época mencionam casos de comerciantes que desabavam em mercados lotados, de monges que expiravam durante as orações e de trabalhadores que faleciam com ferramentas ainda nas mãos. O pânico que essa variante gerava devia-se não apenas à sua letalidade de 99%, mas também à sua capacidade de matar sem aviso, sem bubões, sem ritual de agonia. Era a morte silenciosa. A população medieval, carente de conhecimentos médicos modernos, tentava interpretar o que via. Alguns pensavam que o próprio ar estava envenenado e que o fedor da morte flutuava por toda parte. Outros acreditavam que os bubões eram sinais externos do pecado, castigos enviados por Deus para purificar a humanidade. Não compreendiam que a bactéria operava de formas distintas em função do meio de transmissão. Tampouco sabiam que a convivência estreita com animais, a falta de higiene, o acúmulo de lixo e a proximidade entre as habitações facilitavam a propagação em grande velocidade. À medida que a peste avançava, começaram a surgir testemunhos dilacerantes sobre os sintomas. Em Florença falava-se de doentes que deliravam em voz alta antes de morrer. Em Londres, as testemunhas descreviam ruas nas quais se acumulavam corpos que haviam expelido sangue pela boca. Em Paris, relatavam-se bubões tão grandes que os médicos precisavam perfurá-los com ferramentas metálicas aquecidas ao fogo para extrair a corrupção, um procedimento que não apenas não funcionava, como aumentava o risco de contágio. O aparecimento simultâneo das 3 variantes de peste dentro de uma mesma cidade gerava tal confusão que muitos pensavam que eram doenças diferentes. Algumas famílias acreditavam ter um resfriado grave no início, sem saber que enfrentavam uma forma pneumônica. Outras assumiam que a morte repentina de um ente querido era causada por um mal do coração, ignorando que a septicemia havia feito seu trabalho em silêncio. Essa incapacidade de diagnosticar ou diferenciar corretamente cada variante deixou a Europa indefesa diante de um inimigo cuja biologia ultrapassava os limites da medicina medieval. As tentativas de tratamento, embora bem intencionadas, eram inúteis. As sangrias, os ungüentos aromáticos, os amuletos religiosos, as purgas com ervas e até mesmo a cauterização de bubões não apenas fracassavam, mas às vezes aceleravam a morte. A superstição, misturada ao desespero, impulsionou práticas que beiravam a tortura, como aplicar ventosas ardentes em bubões ou cobrir o doente com óleos ferventes. Nenhuma dessas técnicas reduzia a mortalidade, apenas aumentavam o sofrimento. Com o passar dos meses, a peste já não era um fenômeno isolado, mas um aspecto cotidiano da vida. As cidades e aldeias aprenderam a identificar os primeiros sinais e a antecipar o horror que se aproximava quando surgia um novo caso. O impacto psicológico de ver os sintomas em amigos, vizinhos e familiares produziu uma mudança profunda na forma como a população medieval concebia o corpo, a doença e a própria existência. A vida cotidiana antes e depois do surto.
Antes da chegada da peste negra, a vida cotidiana na Europa seguia um ritmo marcado pela agricultura, pelos ofícios artesanais e pela religiosidade constante. As cidades cresciam, mas continuavam sendo espaços estreitos, barulhentos e densamente povoados, onde comerciantes, camponeses e artesãos compartilhavam um ambiente caótico e, muitas vezes, insalubre. As ruas não eram pavimentadas, a água se acumulava em poças que permaneciam por dias, e os resíduos de animais e humanos eram jogados em valas abertas ou diretamente nas vias principais. Os ratos, invisíveis para a mentalidade medieval como portadores de doença, conviviam com as pessoas em estábulos, porões e mercados. Nos povoados rurais, a vida era mais simples, embora não necessariamente mais saudável. As famílias viviam em casas de madeira e barro, compartilhando o espaço com animais domésticos. A fumaça das fogueiras impregnava o ar e a ventilação era escassa. No entanto, existia uma certa ordem. As colheitas seguiam um ciclo estável, os mercados abriam em dias específicos, os ofícios regulavam o trabalho e as paróquias guiavam a vida religiosa. A sociedade medieval estava acostumada à presença de doenças, mas nenhuma se aproximava do nível de catástrofe que estava prestes a acontecer. Quando a peste negra irrompeu, aquele mundo cotidiano se quebrou imediatamente. A primeira mudança foi a mobilidade. As caravanas deixaram de circular, os navios evitavam atracar em portos infectados e os mercadores abandonavam rotas inteiras por medo do contágio. As cidades começaram a fechar seus acessos e os viajantes eram rejeitados ou submetidos a longos períodos de isolamento. Com o tempo, a desconfiança em relação aos estrangeiros cresceu a níveis extremos. Um sotaque diferente, uma vestimenta fora do comum ou um rosto desconhecido eram suficientes para despertar suspeitas. Os mercados, que antes eram o coração da vida urbana, transformaram-se em lugares fantasmagóricos. Muitos comerciantes deixaram de abrir suas bancas. Outros, desesperados para não perder seus produtos, vendiam à distância, gritando preços de longe ou deixando mercadorias no chão para evitar o contato direto. O cheiro habitual de pão, carne defumada e peixe fresco foi substituído por odores de decomposição, incenso queimado e fumaça de fogueiras acesas para purificar o ar. A economia informal da barganha e do intercâmbio desmoronou quando a população começou a morrer em um ritmo tão acelerado que já não havia quem comprasse ou vendesse. Mesmo o tempo mudou de significado. Os dias, antes divididos entre trabalho, oração e descanso, tornaram-se uma sucessão interminável de alarmes, rumores e funerais improvisados. A vida deixou de se orientar para o futuro imediato, como a próxima colheita, a próxima feira ou a próxima festividade litúrgica, e reduziu-se a sobreviver mais um dia sem mostrar sintomas. A sensação de estabilidade proporcionada pelas rotinas desapareceu por completo. A higiene, que já era limitada, deteriorou-se ainda mais. Muitos abandonaram os banhos públicos por medo de que o vapor ou a água quente abrissem os poros e facilitassem a entrada da doença. Algumas cidadãs acreditavam que o banho enfraquecia o corpo e o tornava mais vulnerável, passando meses sem se lavar. O ar encheu-se de odores penetrantes provenientes do lixo acumulado, animais mortos e falta de limpeza. Para combater esses miasmas, queimavam-se ervas aromáticas, resinas e madeira aromática, gerando uma atmosfera constante de fumaça. As relações sociais também se transformaram drasticamente. Famílias inteiras se desintegraram quando alguns membros decidiram fugir para as zonas rurais ou refugiar-se em casas isoladas. Os vizinhos, que antes se ajudavam em momentos de necessidade, começaram a evitar-se. As portas eram trancadas com ferrolhos reforçados, as janelas cobertas com tecidos e muitos preferiam deixar alimentos na porta de um doente antes de entrar para atendê-lo. O medo do contato direto superou qualquer sentimento de solidariedade. O casamento, a natalidade e até a convivência doméstica foram profundamente alterados. Os casamentos, antes celebrações comunitárias, tornaram-se escassos e discretos. As pessoas evitavam unir linhagens ou misturar famílias quando não tinham certeza se o outro grupo estava infectado. As gestantes eram consideradas especialmente vulneráveis, por isso muitas se recolhiam em suas casas. Os nascimentos diminuíram, não apenas pela morte em massa, mas também porque o desejo de formar família paralisou-se diante da incerteza do futuro.
A diversão desapareceu quase por completo. As tabernas fecharam ou funcionavam com poucos clientes. Músicos ambulantes evitavam entrar em cidades infectadas e festivais religiosos ou feiras comerciais foram suspensos. As praças públicas, antes cheias de conversas e risadas, tornaram-se pontos estratégicos para transporte de mortos ou espaços vigiados por autoridades que tentavam, sem sucesso, manter a ordem. Mas uma das mudanças mais profundas ocorreu na percepção do corpo. A peste obrigou todos a ver a fragilidade humana de uma maneira brutal. Os corpos infectados, com bubões escuros, manchas negras e odores fortes, tornaram-se um lembrete permanente da ameaça. As famílias evitavam tocar seus próprios membros doentes. Os médicos, aterrorizados, faziam visitas rápidas ou se recusavam a atender certos casos. Os padres administravam sacramentos à distância. O corpo humano passou de ser um templo sagrado a um potencial veículo de morte. O trabalho sofreu transformações imediatas. Em muitas cidades desapareceram artesãos completos. Sapateiros, curtidores, padeiros e ferreiros mortos deixaram oficinas abandonadas e ofícios paralisados. Os camponeses, essenciais para a produção agrícola, morriam em massa, o que provocou que os campos ficassem sem colher, os moinhos sem funcionar e os celeiros vazios. A escassez de mão de obra foi tão grande que, em algumas regiões, os sobreviventes começaram a exigir melhores salários e condições. Embora esse fenômeno se consolidasse nos anos seguintes, já durante a epidemia, percebia-se o início de uma mudança estrutural profunda. A mobilidade social, normalmente rígida na sociedade medieval, tornou-se mais fluida. Herdeiros inesperados surgiam da noite para o dia quando famílias inteiras morriam. Alguns servos escaparam das terras de seus senhores, sabendo que ninguém os perseguiria em meio ao caos. Os grêmios, que antes controlavam rigidamente o acesso às profissões, começaram a aceitar novos membros com mais facilidade devido à necessidade urgente de substituir os artesãos falecidos. Em poucas décadas, essa mobilidade modificaria a estrutura feudal desde suas bases. O isolamento também gerou tensões mentais profundas. A falta de interação social, combinada com o medo constante, provocou ansiedade, insônia, episódios de pânico e um aumento de comportamentos irracionais. A vida, que antes tinha um ritmo marcado pela igreja e pelo calendário agrícola, foi substituída por um estado permanente de vigilância. Cada tosse, febre ou dor corporal era interpretada como um possível início do fim. O medo, a psicose coletiva e a reação emocional da população. À medida que a peste negra avançava sem freio, o medo deixou de ser uma emoção passageira para se tornar a força dominante que moldava cada aspecto da vida medieval. A população, incapaz de compreender as causas biológicas do contágio, interpretou a doença como uma ameaça sobrenatural, um castigo divino ou uma maldição que se espalhava como fogo indomável. Nenhum canto da Europa permaneceu alheio ao pânico coletivo. Os sinos das igrejas já não marcavam as horas do dia, mas repicavam para anunciar mortes, e seu som constante reforçava a sensação de que algo irrecuperável havia se rompido na vida cotidiana. O medo começou dentro das casas. Quando surgiam os primeiros sintomas em um membro da família, o ambiente se enchia de um silêncio tenso. Alguns isolavam o doente em um quarto pequeno. Outros o abandonavam totalmente e fugiam para casas de parentes ou para o campo. Havia aqueles que se trancavam por semanas, temerosos de que o ar exterior estivesse envenenado. A desconfiança se instalou até entre aqueles que antes se tratavam com afeto. Um simples espirro bastava para que uma mãe afastasse bruscamente seu filho ou para que um marido evitasse dormir no mesmo quarto que sua esposa. Nos bairros, os rumores se propagavam com a mesma rapidez da doença. Bastava ouvir que um vizinho havia morrido para que as portas se fechassem, os comerciantes baixassem suas persianas e as pessoas se apressassem a acender velas ou queimar ervas aromáticas para afastar o que acreditavam ser um ar corrupto. A psicose coletiva atingiu tal magnitude que, em algumas cidades, os cidadãos começaram a suspeitar que a peste havia sido provocada deliberadamente por inimigos políticos, minorias étnicas ou até espíritos malignos. A falta de informação científica abriu caminho para a histeria. O medo também se manifestou na forma como a população religava sua reação moral e espiritual.
Muitas pessoas se convenceram de que a peste era um castigo enviado por Deus para purificar os pecados coletivos. As igrejas se encheram de penitentes que choravam, suplicavam perdão e ofereciam doações em uma tentativa desesperada de aplacar a ira divina. No entanto, outros interpretaram a epidemia como sinal do fim dos tempos. Os trechos do Apocalipse eram lidos repetidamente e a imagem do cavaleiro pálido, símbolo da morte, tornou-se uma verdadeira obsessão popular. As procissões religiosas tornaram-se comuns no início do surto. Os fiéis caminhavam em longas filas pelas ruas, cantando salmos e carregando relíquias de santos supostamente capazes de deter o contágio. Mas com o tempo, essas concentrações massivas se transformaram em foco de propagação, obrigando certas autoridades eclesiásticas a proibi-las. Essa proibição aumentou ainda mais o pânico. Se a igreja já não permitia o recurso espiritual tradicional para combater a desgraça, que esperança restava? Nesse clima de desespero surgiu uma figura que encarnou a psicose coletiva de maneira extrema: os flagelantes. Esse movimento, formado por grupos de homens que percorriam cidades e vilas, castigava-se publicamente com chicotes e correntes, convencido de que o sofrimento físico expiaria os pecados da humanidade. Avançavam semidesnudos, cantando hinos lúgubres, e em cada aldeia realizavam rituais nos quais chicoteavam suas costas até fazer jorrar sangue. A população os observava com uma mistura de temor, respeito e horror. Para alguns, eram mensageiros da salvação, para outros, portadores do mesmo mal que desejavam combater. Mas o medo não se limitou ao religioso. A nível social, a paranoia gerou violência, especialmente contra aqueles que eram percebidos como diferentes. Em muitas cidades, suspeitava-se de viajantes estrangeiros, mendigos e marginalizados. Alguns foram expulsos ou linchados sob a acusação de espalhar a peste por envenenar poços ou usar feitiçaria. A psicose coletiva também deu origem a caças às bruxas incipientes, já que qualquer mulher solitária ou curandeira era associada a práticas diabólicas que, segundo a população, poderiam ter atraído a tragédia. Até as autoridades civis foram vítimas do medo. Magistrados, prefeitos e oficiais de saúde abandonaram seus cargos ou fugiram com suas famílias. Cidades inteiras ficaram praticamente sem governo, e as poucas ordens que se tentavam implementar, como proibir reuniões ou lacrar casas infectadas, eram aplicadas de forma irregular e ocasionalmente brutal. Houve casos documentados de famílias trancadas dentro de suas casas, seladas por guardas que temiam abrir as portas mesmo ao ouvir gritos de socorro. A percepção do inimigo invisível levou a comportamentos extremos. Muitas pessoas adotaram talismãs, amuletos, orações especiais ou rituais supersticiosos. Alguns carregavam pingentes feitos com pedras preciosas, acreditando que protegiam do mau cheiro, ou sacos cheios de ervas aromáticas. Outros recorriam a práticas que beiravam a loucura. Beber vinagre em excesso, evitar o sono por medo de morrer durante a noite ou cobrir-se completamente com tecidos embebidos em água perfumada. Também se multiplicaram os rumores sobre animais ou sinais celestes que anunciavam novos surtos. A psicose coletiva transformou até as relações mais íntimas. Em muitos casos, aqueles que adoeciam eram abandonados por amigos e familiares. As histórias de pais que deixavam seus filhos para trás ou de irmãos que fugiam enquanto alguém agonizava não eram exceções. Essa separação emocional, alimentada pelo terror, deixou cicatrizes profundas na estrutura social da época. O afeto ficou subordinado ao instinto de sobrevivência, e a culpa por esses atos marcaria a vida de muitos sobreviventes. Nas ruas, a reação emocional era palpável. O som de choros, orações, gritos e tosses constantes preenchia o ar. O burburinho habitual da vida urbana transformou-se em uma mistura de silêncios tensos e explosões repentinas de histeria. As caravanas de mortos que percorriam a cidade reforçavam a sensação de que o mundo estava desmoronando. A cada dia, os sobreviventes se confrontavam com a pergunta de se seriam os próximos. A sociedade medieval, que valorizava a estabilidade e a continuidade, viu-se sobrecarregada por um estado emocional de fragilidade permanente. Em poucos meses, a peste negra não apenas destruiu corpos, mas também as certezas culturais e espirituais de toda uma civilização. O cotidiano tornou-se incerto. O racional foi substituído pelo irracional.
O medo, transformado em costume, tornou-se inseparável do dia a dia. O trabalho dos médicos e dos doutores da praga. Quando a peste negra atingiu com toda a sua força, os médicos medievais se viram enfrentando um inimigo que superava completamente o alcance de seu conhecimento. A medicina europeia do século XIV baseava-se numa combinação de textos clássicos, como Galeno e Hipócrates, teorias humoriais e práticas empíricas transmitidas por mestres e aprendizes. Embora existissem hospitais, cirurgiões e boticários, a compreensão da doença ainda era rudimentar. Frente a um patógeno que avançava sem descanso, a profissão médica ficou exposta em sua absoluta fragilidade. No início do surto, muitos médicos fugiram. Não havia obrigação formal que os retivesse nas cidades, e ao compreender que a proximidade aos doentes aumentava o risco de contágio, decidiram proteger suas famílias retirando-se para áreas rurais. Mas outros, seja por dever, curiosidade ou esperança de encontrar uma cura, permaneceram em seu posto. Foram esses que começaram a desenvolver métodos improvisados para tentar compreender a peste. Com cadernos manuscritos e ferramentas simples, observavam sintomas, anotavam padrões e aplicavam tratamentos que, embora bem intencionados, raramente tinham sucesso. Um dos instrumentos mais recorrentes era a sangria, prática baseada na teoria dos 4 humores. Acreditava-se que a doença surgia de um desequilíbrio interno, portanto, extrair sangue serviria para purificar o corpo. Na prática, muitos pacientes debilitados morriam ainda mais rápido após perder grandes quantidades de sangue. Outras técnicas incluíam aplicar ventosas, cataplasmas de ervas, purgas com laxantes naturais e banhos de água quente misturada com flores ou óleos aromáticos. Mas nenhuma dessas medidas afetava a ação da Yersinia pestis. A única proteção que os médicos desenvolveram, e que hoje é considerada simbólica, foi o famoso traje de doutor da peste, embora não tenha aparecido na primeira onda de peste, mas em surtos posteriores do século XVII. Ainda assim, sua imagem se popularizou como representação da luta contra a doença. O traje consistia em uma túnica longa impermeável, luvas de couro, botas reforçadas, um chapéu de aba larga e uma máscara com um bico alongado, semelhante ao de um pássaro. Esse bico continha ervas aromáticas, vinagre, flores secas ou esponjas embebidas em substâncias que se acreditava filtrarem o ar contaminado. A teoria dos miasmas, a ideia de que o ar putrefato causava a doença, justificava esse design. Embora a iconografia do traje não corresponda exatamente ao século XIV, os médicos da época utilizavam medidas semelhantes. Cobriam narizes e bocas com tecidos embebidos em perfumes ou vinagre, queimavam incenso durante as visitas e evitavam tocar diretamente os doentes, usando varas longas para examinar os pacientes ou manipular seus corpos. Alguns até fumavam tabaco, prática que, sob a perspectiva moderna, parece anacrônica, mas que nos séculos seguintes foi associada à ideia de purificar o ar, ou carregavam pequenas brasas portáteis para aspirar ar quente. Os boticários desempenharam um papel particular. Em seus ateliês trituravam plantas medicinais e preparavam brebagens que prometiam força contra o contágio. Misturas de alho, arruda, gengibre, sálvia e mel, vinagres aromáticos e poções alcoólicas que se acreditava fortaleciam o humor vital. Muitos desses remédios eram inofensivos, mas inúteis. No entanto, as boticas permaneceram ativas, pois as pessoas buscavam qualquer esperança, por mínima que fosse. Os cirurgiões, considerados de status inferior aos médicos universitários, realizavam tarefas mais práticas. Ocupavam-se de abrir bubões, drená-los e cauterizá-los com ferro em brasa. Embora a drenagem pudesse aliviar temporariamente a pressão interna, a operação raramente salvava vidas e colocava o cirurgião em risco direto devido à exposição a fluidos infectados. Diante da falta de avanços científicos, muitos médicos buscaram apoio na astrologia. Era comum elaborar cartas astrais para identificar supostos alinhamentos planetários responsáveis pela epidemia. Alguns tratadistas asseguravam que a conjunção de Saturno, Júpiter e Marte havia corrompido o ar terrestre e iniciado a pandemia. Outros estudavam o movimento do Sol e da Lua para prever momentos de maior risco. Essas práticas, longe de oferecer soluções, reforçavam a sensação de fatalidade. Com o passar dos meses, a profissão médica começou a se fragmentar.
Alguns curandeiros ambulantes aproveitaram-se do medo popular, vendendo amuletos, pedras sagradas e poções milagrosas. Outros, especialmente os mais humildes, ofereceram-se para cuidar de doentes por dinheiro ou comida, mesmo sabendo que seu trabalho os expunha a uma morte quase certa. As casas dos médicos eram facilmente identificadas e, em muitos casos, sitiadas por cidadãos desesperados que pediam atenção urgente. A pressão emocional era imensa. Não apenas deviam enfrentar a doença, mas também a frustração de não poder detê-la. Apesar de sua impotência, os médicos desempenharam um papel essencial como observadores. Graças aos seus testemunhos, conhecem-se detalhes precisos da evolução da peste, como a rapidez com que matava, a presença de sintomas pneumônicos e a diferença entre os bubões em diferentes partes do corpo. Alguns até descreveram corretamente a relação entre ratos mortos e surtos intensos, embora não compreendessem o mecanismo exato por trás dessa correlação. Em certos hospitais, conhecidos como lazaretos, tentou-se impor ordem. Os doentes eram isolados, suas roupas queimadas e seus quartos ventilados. Freiras e frades atendiam os pacientes com dedicação, apesar de a mortalidade entre o pessoal de saúde ser altíssima. Esses lugares funcionavam mais como centros de confinamento do que como instituições curativas, mas permitiram reduzir ligeiramente a propagação em áreas densamente povoadas. O esforço médico não se limitou a tratar os doentes. Também incluiu medidas para documentar a epidemia. Crônicas, cartas e manuais médicos foram escritos durante esses anos, deixando um registro inestimável para as gerações futuras. No entanto, no século XIV, tais iniciativas não conseguiram mudar o curso da doença. A cada novo surto, os médicos enfrentavam o mesmo padrão de contágio e morte. A frustração e o esgotamento emocional fizeram com que alguns renunciassem, enquanto outros entraram em uma espécie de resignação fatalista, convencidos de que a peste era uma força divina impossível de combater. As teorias medievais sobre a causa da peste. No século XIV, compreender de onde vinha a peste negra era tão importante quanto impossível. A ciência médica medieval carecia de ferramentas para identificar bactérias, vetores ou mecanismos biológicos de transmissão. Nesse vazio de conhecimento, a Europa gerou uma enorme variedade de explicações que, embora erradas sob a perspectiva moderna, revelam com precisão a forma como a sociedade entendia o mundo. Essas teorias surgiram da religião, da astrologia, da filosofia natural e da superstição popular, entrelaçando-se em um conjunto de interpretações que tentavam dar ordem ao caos. A teoria predominante foi a do ar corrupto, também conhecida como a teoria dos miasmas. Segundo essa crença, a doença se transmitia através de vapores pestilentos que emanavam do solo, de águas estagnadas, de matéria em decomposição ou de ambientes sujos e densamente povoados. O odor fétido era considerado um sinal direto de perigo. Se algo cheirava mal, assumia-se que o ar estava envenenado e poderia penetrar no corpo, desequilibrando os humores internos e desencadeando a doença. Essa abordagem tinha uma lógica aparente. As cidades medievais realmente estavam saturadas de maus odores, lixo, animais mortos e águas residuais. A peste costumava atingir com força locais onde a higiene era deficiente, reforçando a ideia de que o próprio ar era a causa. Para combatê-la, acendiam-se fogueiras em praças e mercados, queimando madeira aromática, ervas, resinas e até couro ou esterco seco. O objetivo era limpar a atmosfera, embora na prática apenas gerasse mais fumaça e acumulasse pessoas em espaços já contaminados. Outra teoria de enorme influência foi a astrológica. Na Idade Média, a astrologia não era considerada uma superstição marginal, mas uma disciplina intelectual praticada em universidades e cortes reais. Muitos médicos recorriam a cartas astrais para explicar fenômenos naturais e determinar a influência dos planetas sobre a saúde humana. Quando eclodiu a peste, não demoraram a surgir interpretações cósmicas. O relatório mais famoso foi elaborado pela Faculdade de Medicina de Paris em 1348, a pedido do rei Felipe VI. O documento afirmava que a peste havia sido causada por uma conjunção excepcional entre Saturno, Júpiter e Marte, ocorrida em 1345. Segundo os astrólogos, o encontro desses planetas pesados e quentes gerou vapores tóxicos na atmosfera, corruptores do sangue.
Saturno, associado à melancolia e à morte, Marte, vinculado à violência e aos incêndios. E Júpiter, considerado instável em certos alinhamentos, teriam combinado suas influências para provocar a maior catástrofe sanitária do milênio. Embora hoje a relação entre estrelas e doenças pareça irracional, na época essas afirmações tinham enorme peso cultural. Os governantes consultavam astrólogos antes de tomar decisões, e a população via nos céus sinais que antecipavam desgraças. Cometas, eclipses ou chuvas de meteoros eram interpretados como advertências do céu, reforçando a ideia de que a peste fazia parte de um ciclo cósmico inalterável. A religião, é claro, ofereceu outra explicação dominante, a peste como castigo divino. A ideia de que Deus punia os pecados coletivos era amplamente aceita. Em sermões, os sacerdotes asseguravam que a epidemia era uma resposta à corrupção moral, à ganância, à falta de fé ou à decadência dos costumes. As cidades que já haviam sofrido conflitos internos ou tensões sociais viam a peste como uma retribuição inevitável. Essa abordagem gerou uma espiritualidade marcada pela culpa, pelo temor e pela autoflagelação. Em muitas regiões, a população buscou sinais de redenção. Organizaram-se procissões, orações públicas, penitências em massa e oferendas a santos considerados protetores contra doenças. As relíquias circularam com mais intensidade do que nunca. Ossos, fragmentos de tecido e objetos sagrados eram levados pelas ruas com a esperança de deter o avanço do mal. No entanto, com o passar dos meses, o caráter espiritual dessas práticas deu lugar a interpretações mais extremas. Uma teoria que surgiu nesse contexto foi a da corrupção moral como causa material. Alguns pregadores afirmavam que a peste surgia onde as pessoas viviam em pecado. Bordéis, tabernas, casas de jogos e bairros marginalizados eram considerados focos inevitáveis da doença. Essa ideia legitimou punições severas contra grupos considerados indesejáveis, reforçando a discriminação social e gerando perseguições injustas. Paralelamente, outras interpretações mais concretas, embora igualmente erradas, apontavam causas físicas específicas. Acreditava-se que os vapores dos terremotos podiam liberar substâncias nocivas do interior da Terra. Houve quem relacionasse surtos repentinos a tempestades elétricas, chuvas intensas ou mudanças bruscas de temperatura. Cada fenômeno natural era integrado a uma rede de explicações que misturava observação empírica com especulação simbólica. Também circularam teorias conspiratórias. Algumas cidades acreditavam que seus inimigos haviam envenenado poços, rios ou alimentos. Os rumores se espalhavam rapidamente em tempos de medo, alimentando tensões políticas e étnicas. Em vários casos, minorias como os judeus foram acusadas de provocar a peste deliberadamente, o que desencadeou pogroms mortais que se justificaram apelando para essas teorias falsas. A ignorância científica tornou-se um combustível perigoso quando a paranoia coletiva precisava de culpados. Houve até explicações mais peculiares. Alguns pensavam que a peste se transmitia por olhar demais para um doente ou por compartilhar seus pensamentos com ele. Outros asseguravam que a doença se originava em humores fétidos que saíam do mar ou nos ventos quentes que sopravam do Oriente. Também se difundiu a ideia de que certos animais, como gatos ou cães, podiam portar o mal. Em algumas regiões, milhares de animais domésticos foram mortos, uma decisão que, ironicamente, acelerou a propagação ao deixar as ratazanas sem predadores naturais. Apesar dessa grande variedade de teorias, todas compartilhavam uma característica. Tentavam explicar o inexplicável a partir dos quadros conceituais disponíveis. Sem conhecimento de bactérias, vetores ou mecanismos epidemiológicos, a população interpretou a peste a partir de sua cosmovisão medieval, onde o natural e o sobrenatural se misturavam sem limites claros. Essas teorias moldaram a resposta social ao surto, influenciando decisões políticas, práticas religiosas e comportamentos cotidianos. Medidas para conter o contágio. À medida que a peste negra avançava sem possibilidade de ser detida, as autoridades medievais começaram a experimentar estratégias para conter sua propagação. Nenhuma dessas medidas se baseava em uma compreensão real da doença. Ainda assim, muitas acabaram sendo surpreendentemente eficazes, pelo menos parcialmente. A Europa, aterrorizada e sobrecarregada,
Implementou políticas que misturavam intuição, desespero, observação empírica e um profundo desejo de restabelecer algum tipo de ordem em meio ao caos. A primeira reação de muitas cidades foi controlar a mobilidade. Com a chegada de notícias sobre a peste em regiões vizinhas, os governantes começaram a fechar suas portas, proibindo a entrada de viajantes, comerciantes e peregrinos. As pontes levadiças permaneciam erguidas por dias e as muralhas, construídas para proteger de exércitos invasores, tornaram-se barreiras contra um inimigo invisível. Em alguns casos, exigia-se que os recém-chegados passassem por um período de isolamento rudimentar antes de serem autorizados a entrar. Embora não existisse uma duração padrão, este foi o início do conceito de quarentena, que posteriormente dependeria de regulamentações mais precisas. A forma mais antiga de quarentena amplamente documentada surgiu nas cidades portuárias do norte da Itália. Ragusa, atual Dubrovnik, foi uma das primeiras, em 1377, a estabelecer que os navios vindos de áreas infectadas deveriam esperar em ilhas próximas por 30 dias antes de desembarcar. O período denominado Trentino posteriormente estendeu-se a 40 dias e deu origem ao termo quarentena, adotado mais tarde em Veneza e outras cidades. Embora tenha sido implementada décadas após a primeira onda, a ideia já estava se formando durante a pandemia do século XIV, separar os saudáveis dos potencialmente doentes. Dentro das cidades, as medidas de isolamento interno também se tornaram comuns. Quando uma família apresentava sintomas, as autoridades podiam selar a casa. As portas eram cobertas com tábuas e pregos e os habitantes ficavam confinados no interior, sem opção de sair. Em algumas regiões, um guarda vigiava a residência, enquanto pessoas voluntárias deixavam alimentos à distância. Essa prática era temida por todos, pois equivalia a uma sentença de morte compartilhada. Se um adoecesse, os demais eram considerados irremediavelmente infectados. Outra ferramenta foram os lazaretos, hospitais de isolamento rudimentares destinados exclusivamente aos doentes de peste. Foram adaptados edifícios nos arredores das cidades, mosteiros abandonados, armazéns e construções improvisadas onde se recolhiam os infectados. O objetivo não era curá-los, algo praticamente impossível naquele contexto, mas impedir que transmitissem a doença ao restante da população. O ambiente nesses locais era sombrio, filas de camas improvisadas, escassez de pessoal e um som constante de tosse, preces e agonia. As áreas rurais adotaram medidas diferentes. Muitos camponeses fecharam caminhos, ergueram paliçadas ou patrulharam entradas para evitar a chegada de estranhos. Algumas aldeias impuseram isolamento completo por semanas. Em certos casos, essas decisões funcionaram e pequenas comunidades conseguiram sobreviver com muito poucas vítimas, simplesmente evitando o contato com o exterior. A desinfecção do ambiente, baseada na teoria miasmática, foi outra prática comum. Acreditava-se que o fogo tinha a capacidade de purificar o ar corrompido, por isso acendiam-se fogueiras em praças, ruas e mercados. Queimavam-se plantas aromáticas como alecrim, sálvia e lavanda, mas também materiais simples como feno, madeira úmida ou até excrementos secos. Nas casas, as pessoas penduravam sacos de ervas em portas e janelas ou queimavam incenso continuamente. Nas cidades mais organizadas, formaram-se brigadas de limpeza responsáveis por recolher lixo, animais mortos e resíduos acumulados nas ruas. O objetivo era reduzir os odores associados ao contágio. Embora os responsáveis por essa tarefa trabalhassem sob grande risco de exposição, seu trabalho diminuía ligeiramente o número de focos insalubres. Curiosamente, essas medidas de higiene, embora baseadas em uma teoria incorreta, ajudaram indiretamente a reduzir a presença de ratos e pulgas. Outra medida drástica foi a proibição do comércio em certas regiões. Os mercados foram completamente fechados ou limitados a transações essenciais. Nos portos, as atividades foram suspensas por semanas. Os navios permaneciam ancorados sem permissão para descarregar mercadorias. Nas fronteiras terrestres, caravanas inteiras eram devolvidas. Isso provocou um colapso econômico, mas também evitou que a peste circulasse ainda mais rapidamente entre cidades interconectadas por rotas comerciais. Em algumas regiões, tanto autoridades quanto cidadãos recorreram a práticas que hoje poderiam parecer brutais.
Os doentes sem família eram expulsos de suas casas e levados a locais de isolamento forçado. Os vagabundos eram presos porque se considerava que podiam transportar o contágio de um lugar para outro. Algumas cidades recorriam a toque de recolher noturno para impedir que as pessoas circulassem livremente. Embora essas medidas refletissem mais medo do que racionalidade, revelam a urgência com que se tentava manter certo controle social. Um aspecto importante foi a regulamentação da alimentação e do fornecimento de água. Em várias cidades, proibiu-se a venda de frutas ou verduras estragadas e fecharam-se poços considerados contaminados. Também se restringiu o abate de animais dentro dos limites urbanos, pois acreditava-se que seu sangue atraía maus vapores. Os açougueiros deviam operar fora das muralhas, o que transformou profundamente a logística diária. As práticas médicas também influenciaram as medidas de contenção. Os médicos recomendavam evitar esforços físicos, banhos quentes e emoções fortes, pois acreditavam que essas ações abriam os poros ou alteravam os humores, facilitando a entrada do ar corrupto. Embora essas medidas não impedissem a peste, transformaram costumes como o uso de banhos públicos ou a prática de exercícios ao ar livre. Apesar de todos esses esforços, a realidade era que o contágio avançava mais rápido que qualquer tentativa de detê-lo. A população, empobrecida e traumatizada, precisava aprender a viver com a incerteza. Cada nova morte alimentava a sensação de que a sociedade estava desmoronando. O impacto econômico e social dessas medidas, combinado com a falta de mão de obra e o colapso de instituições inteiras, geraria uma mudança profunda na ordem medieval. O colapso econômico e social. Quando a peste negra atingiu seu ponto mais alto, a estrutura econômica e social da Europa começou a desmoronar com uma rapidez que nenhum governante, sacerdote ou comerciante havia imaginado possível. A doença não apenas eliminava vidas, desarticulava as funções básicas que mantinham a sociedade medieval de pé. Cada morte era uma peça a mais retirada de uma engrenagem já enfraquecida, até que este começou a falhar em cascata. O primeiro setor a sentir o impacto foi a agricultura, coluna vertebral da economia europeia. A peste matou camponeses, jornaleiros e servos em porcentagens tão altas que os campos ficaram sem mãos para trabalhar. O plantio atrasou, as colheitas se perderam e os celeiros começaram a esvaziar. Em muitas aldeias, o trigo maduro apodreceu nas espigas porque não havia pessoas suficientes para cortá-lo. O gado morreu em estábulos sem cuidados. Vacas, ovelhas e porcos ficaram sem alimento ou sucumbiram a doenças secundárias por falta de cuidado. Esse abandono generalizado provocou fome em regiões que até poucos meses antes eram autossuficientes. Paralelamente, os nobres e proprietários de terras enfrentaram um colapso administrativo. Seus servos haviam morrido ou fugido, e os poucos que restaram recusavam-se a continuar trabalhando sob as mesmas condições feudais. Pela primeira vez em séculos, os camponeses sobreviventes tinham um poder em comum. Podiam negociar melhores salários, exigir mobilidade ou migrar para outras terras onde lhes fossem oferecidas condições mais favoráveis. Embora muitas dessas transformações se consolidassem nas décadas seguintes, os primeiros sinais do enfraquecimento do sistema feudal já eram evidentes durante a pandemia. As cidades, dependentes do fluxo constante de alimentos e mercadorias, sofreram um colapso igualmente profundo. Com as rotas comerciais interrompidas, os mercados ficaram desabastecidos. O pão subiu de preço, a carne escasseou e os produtos importados, como especiarias, tecidos finos, metais preciosos ou remédios orientais, desapareceram quase completamente. O comércio marítimo paralisou-se devido ao temor de que cada navio que atracasse fosse portador da peste. Em muitos portos, as docas ficaram cheias de navios abandonados cujas tripulações haviam morrido no mar. Os guildas urbanas encarregadas de regular os ofícios enfrentaram a perda massiva de artesãos. Sapateiros, ferreiros, carpinteiros, curtidores, tecelões, padeiros e pedreiros morreram em porcentagens tão altas que muitas oficinas fecharam para sempre. A transmissão do conhecimento técnico, baseada na relação mestre-aprendiz, ficou interrompida. Em alguns ofícios especializados, como a fabricação de instrumentos musicais ou a produção de tinturas, a técnica se perdeu temporariamente e foi preciso esperar gerações para recuperar a qualidade anterior.
as instituições responsáveis pela vida pública colapsaram com igual rapidez. As prefeituras ficaram sem funcionários, os magistrados fugiram ou morreram, e as decisões administrativas ficaram nas mãos de poucas pessoas incapazes de controlar o caos. Os corpos policiais da época, já de por si limitados, praticamente desapareceram, facilitando roubos, saques e violência noturna. Grupos de oportunistas percorriam as ruas, saqueando casas abandonadas sob o pretexto de buscar alimentos. O sistema judicial também entrou em crise. Com juízes, escrivães e guardas doentes ou mortos, os julgamentos foram suspensos e as prisões ficaram desatendidas. Em algumas cidades, os prisioneiros foram libertados por medo de que a peste se espalhasse nas masmorras. Em outras, morreram trancados sem que ninguém registrasse seu destino. A vida religiosa, um dos pilares mais sólidos da vida medieval, também sofreu profundas transformações. Milhares de sacerdotes, monges e monjas morreram enquanto atendiam os doentes ou administravam sacramentos. Em alguns mosteiros, a mortalidade atingiu níveis tão altos que os edifícios ficaram completamente vazios. As paróquias sem clérigos deixaram muitas comunidades sem missas, funerais, confissões, nem apoio espiritual. As pessoas começaram a questionar por que Deus permitia tal devastação e, embora muitos se apegassem ainda mais à fé, outros experimentaram uma ruptura espiritual que alterou o vínculo tradicional entre as massas e a igreja. A estrutura familiar também colapsou. A peste destruiu núcleos inteiros, pais que perderam todos os filhos, casais que ficaram sozinhos ou casas onde só sobrevivia uma criança ou um idoso. As heranças se multiplicaram de repente, gerando disputas e movimentações súbitas de propriedades. Muitas mulheres ficaram viúvas e tiveram de assumir papéis administrativos para os quais não estavam preparadas. Em algumas regiões, os sobreviventes se casaram rapidamente para reconstruir lares vazios, mas a falta de estabilidade emocional tornava essas uniões frágeis. A educação foi outra vítima colateral. Escolas catedrais e universidades fecharam porque seus docentes morreram ou porque os estudantes abandonaram as cidades com medo do contágio. Paris, Oxford, Bolonha e Praga viveram anos de silêncio intelectual. A produção de livros diminuiu porque os copistas, muitos deles monges, morreram em grandes proporções. O fornecimento de bens essenciais entrou em crise. O transporte de água, a manutenção de moinhos, o funcionamento de fornos públicos e a distribuição de pão dependiam de uma mão de obra que já não existia. Até tarefas básicas como reparar estradas, limpar fossas ou atender mercados tornaram-se impossíveis. Os poucos trabalhadores disponíveis recebiam salários altíssimos ou se recusavam a realizar tarefas perigosas. As consequências emocionais do colapso econômico e social foram profundas. A desconfiança tornou-se o sentimento dominante entre os sobreviventes. As redes comunitárias, que haviam sido fundamentais para sustentar a vida medieval, se fragmentaram. Os laços entre vizinhos enfraqueceram, os ofícios se desorganizaram, as relações entre senhores e servos se deterioraram e as autoridades perderam prestígio diante de uma população que já não acreditava em sua capacidade de protegê-la. Apesar dessa devastação, a religião continuou proporcionando um quadro emocional e simbólico para interpretar a tragédia. E em meio à destruição material e social, muitas pessoas buscaram consolo em um terreno que também estava se transformando rapidamente sob o peso da morte e do sofrimento. O papel da religião durante a peste. Numa Europa profundamente cristã, onde a igreja marcava o ritmo do calendário, do pensamento moral e da vida comunitária, a peste negra irrompeu como um desafio que abalava não apenas os corpos, mas também as certezas espirituais. Diante de uma doença para a qual não existia tratamento, explicação científica nem estrutura política capaz de frear seu avanço, a população medieval recorreu ao único quadro que parecia oferecer sentido: a religião. O cristianismo tornou-se refúgio, guia, juiz e consolo ao mesmo tempo, moldando a interpretação coletiva da tragédia. Desde os primeiros surtos, os sermões começaram a repetir uma ideia que, embora aterrorizante, oferecia uma narrativa coerente. A peste era um castigo divino pelos pecados do mundo. Essa interpretação não surgiu apenas da imaginação do clero, mas da tradição teológica que vinculava desastres naturais e doenças com episódios bíblicos de castigo e purificação. O Antigo Testamento, repleto de pragas enviadas por Deus para corrigir os povos,
serviu como quadro imediato para entender a catástrofe. A mensagem se espalhou rapidamente. Em igrejas e praças, os pregadores apontavam que a ganância, a luxúria, a corrupção moral, a violência cotidiana e a negligência espiritual haviam gerado a ira de Deus. Muitos fiéis, desesperados por encontrar um sentido por trás da devastação, aceitaram essa interpretação sem resistência. A peste não era apenas uma doença, era uma prova, um aviso e uma oportunidade de expiação. O resultado foi um ressurgimento massivo de práticas religiosas. As igrejas, antes moderadamente cheias, lotaram nos primeiros meses. As pessoas iam em busca de perdão, consolo ou milagres. Os sinos tocavam dia e noite chamando para missas especiais. Em algumas cidades, os sacerdotes liam em voz alta passagens penitenciais enquanto os fiéis choravam de joelhos, convencidos de que o mundo estava vivendo o prelúdio do juízo final. Um dos fenômenos religiosos mais visíveis foram as procissões penitenciais. Multidões avançavam lentamente pelas ruas com tochas, cruzes e relíquias de santos locais. Cantavam-se hinos solenes e recitavam-se ladainhas pedindo misericórdia divina. Mas essas procissões, concebidas para acalmar a ira de Deus, tornaram-se focos de contágio. As pessoas caminhavam ombro a ombro, respiravam o mesmo ar, choravam e tocavam o rosto sem saber que estavam propagando a doença. Em alguns lugares, as autoridades eclesiásticas tiveram que proibi-las, embora a proibição provocasse medo. Se nem mesmo a oração coletiva era permitida, muitos acreditavam que o fim era iminente. Outro fenômeno de enorme impacto foi o surgimento dos flagelantes. Embora esse movimento não tenha nascido exclusivamente por causa da peste negra, a pandemia o multiplicou e o espalhou pela Alemanha, Flandres, França, Itália e parte da Europa Central. Os flagelantes eram grupos de homens, às vezes acompanhados por mulheres, que percorriam vilas e cidades realizando rituais de autoflagelação pública. Com torsos nus, chicoteavam-se com correias de couro ou cordas com pontas metálicas, fazendo brotar sangue enquanto entoavam cânticos solenes. Para eles, o sofrimento corporal era uma forma de imitar Cristo e expiar os pecados da humanidade. Cada ato de flagelação era visto como uma oferta em nome de todo o povo. Em muitos lugares, a população os recebia como enviados divinos, acreditando que sua penitência coletiva poderia deter a peste. No entanto, a igreja oficial começou a vê-los como uma ameaça. Muitos pregavam doutrinas próprias, agiam sem autorização e incitavam a população a desconfiar do clero. Finalmente, o papado condenou o movimento e ordenou sua dispersão, embora em várias regiões continuasse atuando secretamente. A busca de consolo espiritual também estimulou o uso de relíquias sagradas que se multiplicaram como nunca. Ossos, fragmentos de roupa, cabelos de santos, lascas da cruz ou peças atribuídas a mártires eram transportados entre cidades, exibidos em igrejas e levados em procissões privadas. Os fiéis acreditavam que essas relíquias tinham poder milagroso para proteger bairros inteiros. Às vezes, a chegada de uma relíquia coincidia com uma pausa temporária nos contágios, o que reforçava ainda mais a fé nelas. No entanto, a peste também expôs as limitações do clero. Milhares de sacerdotes e monges morreram atendendo aos doentes ou administrando sacramentos. Mosteiros inteiros ficaram vazios. As paróquias sem sacerdotes deixaram comunidades inteiras sem orientação espiritual formal. A falta de funerais e a impossibilidade de dar um enterro cristão adequado angustiaram profundamente os fiéis. A ideia de morrer sem confissão ou sem os sacramentos finais era tão aterradora quanto a própria peste. Alguns sacerdotes sobreviventes administravam bênçãos à distância, levantando a mão ou fazendo o sinal da cruz desde a porta, incapazes de se aproximar mais por medo do contágio. Apesar dessas limitações, a religião também se tornou um espaço de resiliência emocional. As orações, os salmos, as rezas em família e as pequenas cerimônias improvisadas em casas isoladas atuaram como apoio psicológico. Para muitos, acreditar que um poder superior estava no comando do caos era a única forma de suportar a incerteza. A fé, embora não curasse, oferecia estrutura e sentido. O papel da religião não foi uniforme. Em algumas regiões, surgiram movimentos místicos que pregavam a entrega total à vontade divina.
Em outras, proliferaram profetas ou visionários que anunciavam o fim iminente. Também surgiu um grupo minoritário que se afastou da religião institucional, sentindo-se abandonado por Deus ou traído pela Igreja. Essa ruptura espiritual seria uma das sementes que, com o tempo, contribuiriam para mudanças profundas na vida religiosa europeia. Os judeus como bode expiatório. À medida que a peste negra devastava a Europa e deixava milhões de mortos pelo caminho, o medo coletivo começou a procurar culpados. O desespero precisava de uma explicação mais tangível do que castigos divinos, miasmas ou alinhamentos planetários. Nesse clima de paranoia, uma minoria já marginalizada e vulnerável tornou-se alvo das acusações mais brutais: as comunidades judaicas. O que se seguiu foi uma onda de violência, perseguição e massacres que ficou marcada como um dos episódios mais sombrios da pandemia. Antes da peste, os judeus já viviam em uma posição frágil dentro da sociedade medieval. Embora alguns fossem comerciantes, agiotas ou médicos, a maioria enfrentava restrições legais, segregação social e discriminação religiosa. Muitos viviam em bairros separados, os futuros guetos, e dependiam da proteção das autoridades locais que, em situações de crise, podia desaparecer em questão de horas. Essa vulnerabilidade estrutural os tornou alvos ideais quando a população exigiu respostas. A primeira onda de acusações se originou na Suíça e no Sacro Império Romano Germânico, onde começaram a circular rumores de que os judeus haviam envenenado poços para propagar a doença. Essa ideia não surgiu de investigações ou observações médicas. Nasceu do medo irracional e de um profundo antissemitismo medieval que via em qualquer minoria religiosa uma força maligna capaz de conspirar contra os cristãos. Os rumores se espalharam rapidamente por cartas, mensageiros e comerciantes. Em poucas semanas, cidades inteiras começaram a acreditar que a peste não era natural, mas provocada. Para muitos cristãos, era impossível aceitar que uma doença tão devastadora pudesse estar fora do controle humano. Precisavam de um inimigo identificável, e os judeus, isolados e facilmente diferenciáveis, cumpriam esse papel. Os primeiros pogroms começaram em 1339 e 1348, mesmo antes de a peste chegar a algumas cidades. Em localidades da Suíça, como Chillon e Zofingen, ocorreram prisões em massa baseadas em confissões obtidas sob tortura. Essas confissões totalmente inválidas foram provas utilizadas para justificar represálias. Muitos dos acusados foram queimados vivos ou executados em massa. O caso mais infame ocorreu em Estrasburgo, em fevereiro de 1349. A cidade, governada por um conselho dividido, debatia o que fazer com sua comunidade judaica, uma das mais numerosas da região. Embora não houvesse peste naquele momento em Estrasburgo, a pressão popular e o antissemitismo latente levaram a uma decisão brutal. Mais de 2.000 judeus foram obrigados a entrar em uma enorme plataforma de madeira e queimados vivos diante da população. Apenas aqueles que aceitaram se converter ao cristianismo foram perdoados. O massacre foi público, celebrado como uma purificação, e marcou o início de uma onda de violência que se replicou em dezenas de cidades. Em Basel, as autoridades ordenaram reunir todos os judeus, trancá-los em uma estrutura de madeira construída sobre o rio Reno e atear fogo. A cidade também proibiu a presença de judeus durante 2 séculos. Este foi um dos atos mais extremos de expulsão e extermínio derivados da peste. Enquanto isso, na Península Ibérica, embora existissem tensões religiosas, as reações foram mais diversas. Algumas regiões, especialmente em Castela, protegeram suas comunidades judaicas devido ao apoio econômico ou científico que ofereciam. No entanto, em outras zonas, como Aragão e Catalunha, também houve episódios de violência, pressões de conversão e perseguições alimentadas por sermões inflamados. Na França, a situação variava segundo a região. Algumas cidades expulsaram suas comunidades judaicas. Outras, sob controle direto do rei Filipe VI, receberam ordens de protegê-las. Mas a fragilidade era evidente. Bastava um rumor bem colocado para que uma turba armada invadisse casas e sinagogas. Em várias localidades, os judeus foram presos e torturados para obter confissões sobre envenenamento de poços. Esse mecanismo de prova tornou-se um círculo vicioso. Sob tortura,
A maioria dizia qualquer coisa para parar a dor, alimentando novas acusações. É importante destacar que em vários lugares a autoridade eclesiástica tentou deter a onda de violência. O Papa Clemente VI, desde Avignon, emitiu 2 bulas papais condenando as acusações. Declarou explicitamente que os judeus não tinham responsabilidade na peste e que também estavam morrendo em grande número. Sinalizou que os que sobreviviam o faziam devido a práticas higiênicas mais rigorosas, como evitar certos tipos de contato, não porque estivessem livres de culpa. No entanto, essas declarações tiveram efeito limitado. O fanatismo popular superava com facilidade a autoridade papal. Uma das paradoxos mais cruéis era que os judeus, ao viver em bairros segregados e ter práticas rituais mais rigorosas, como lavar as mãos ou proibição de certos alimentos, às vezes apresentavam taxas de contágio ligeiramente mais baixas. Isso, longe de ser interpretado como resultado de normas higiênicas, foi tomado como prova de conspiração. Se morriam menos, era porque sabiam algo ou haviam provocado a peste. O raciocínio era circular e impossível de contrapor com argumentos. A perseguição não se limitou a massacres. Em muitos lugares, os judeus foram expulsos, despojados de propriedades, obrigados a pagar enormes multas ou convertidos à força ao cristianismo. Sinagogas, livros religiosos e bens materiais foram confiscados. As rotas comerciais controladas por comerciantes judeus ficaram vazias, afetando ainda mais a economia local. Escolas rabínicas fecharam. Comunidades inteiras desapareceram sem deixar mais rastro do que testemunhos escritos. Vida e morte em vilas e cidades. A peste negra não afetou igualmente todos os cantos da Europa. Seu impacto variou drasticamente entre as cidades densamente povoadas, onde o contágio se espalhava com uma velocidade aterrorizante, e as aldeias rurais, onde a doença podia demorar mais a chegar, mas cujo efeito final era igualmente devastador. A forma como se vivia e se morria diferia profundamente segundo o ambiente, revelando as desigualdades estruturais do mundo medieval. Nas cidades, o aperto era extremo. Ruas estreitas, casas geminadas, mercados movimentados, pequenas oficinas e bairros inteiros construídos sem planejamento urbano formavam um ambiente ideal para o avanço do contágio. Os ratos se moviam facilmente por telhados, porões e depósitos de grãos. O comércio constante trazia mercadorias de outros lugares, e com elas pulgas infectadas. A mobilidade urbana, longe de ser uma vantagem econômica, tornou-se um inimigo silencioso. Quando a peste entrava em uma cidade, fazia-o com violência explosiva. Em questão de dias, os primeiros doentes se multiplicavam. Em questão de semanas, as ruas se enchiam de cadáveres. A falta de sistemas de esgoto, o acúmulo de lixo e a presença constante de animais domésticos agravavam o problema. Os vizinhos podiam ver de suas janelas como na casa ao lado surgiam bubões escuros e como, após poucos dias, o silêncio substituía os gemidos. Cada bairro se tornava um microcosmo de desespero. As grandes cidades como Florença, Paris ou Londres ficaram paralisadas. Os mercados fecharam. As guildas deixaram de operar e os toques de recolher improvisados mantinham as ruas vazias. Os cidadãos viviam uma combinação de confinamento voluntário e vigilância nervosa. Em muitos casos, apenas os responsáveis por transportar cadáveres e alguns comerciantes corajosos percorriam as ruas. O som das rodas dos carros funerários, os soluços e o repique constante de sinos fúnebres eram a paisagem acústica de uma cidade que parecia estar morrendo por dentro. Dentro das residências urbanas, o espaço reduzido dificultava qualquer tipo de isolamento. Uma família que vivia em um quarto ou em uma casa estreita não tinha como separar o doente do resto. A convivência imediata acelerava a propagação. As casas onde alguém adoecia eram rapidamente identificadas, às vezes eram seladas, às vezes abandonadas pelos vizinhos. E em outras ocasiões ficavam abertas, com corpos dentro, porque não havia pessoas suficientes para cuidá-los. A mortalidade urbana foi catastrófica. Em algumas cidades, como Siena, calcula-se que cerca de 60% da população morreu. Em Florença, Boccaccio relata como milhares expiravam sem receber atenção. Em Londres, os cemitérios colapsaram em questão de semanas. As cidades eram espaços onde a peste avançava de maneira imparável, alimentada pela densidade demográfica e pela circulação constante de pessoas.
Em contraste, a situação nas aldeias rurais era diferente, embora não menos trágica. A peste chegava mais tarde, dependendo da conexão da vila com o comércio regional. Alguns lugares isolados conseguiram evitar a doença durante meses, outros nunca foram alcançados. Mas aqueles que foram infectados enfrentaram um drama silencioso e profundo. Com menos habitantes, cada morte tinha um impacto muito maior na estrutura da comunidade. Em muitas aldeias, as famílias viviam relativamente distantes umas das outras, o que podia atrasar inicialmente a propagação. Mas uma vez que o contágio chegava, encontrava populações com recursos médicos quase inexistentes. Ao contrário das cidades, onde havia ao menos médicos, cirurgiões e boticários, nas aldeias, o atendimento recaía sobre curandeiros ou no conhecimento doméstico transmitido entre gerações. Quando a doença mostrava seus primeiros sintomas, a maioria não tinha possibilidade de receber qualquer tipo de tratamento. O isolamento rural também gerava um medo particular. Nas cidades, sempre havia movimento, rumores, luzes, carros funerários, sacerdotes ou até mesmo flagelantes percorrendo as ruas. Nas aldeias, porém, o silêncio era absoluto. Uma família podia morrer inteira sem que ninguém soubesse até dias depois. Em algumas vilas, os sobreviventes encontraram casas inteiras desertas, animais vagando sem dono e campos abandonados. A solidão amplificava a sensação de desolação. A morte tinha um significado diferente dependendo do ambiente. Nas cidades, era comum ver cadáveres empilhados em praças ou carrinhos transbordando, levando corpos para valas comuns. A morte urbana era visível, coletiva e de uma escala quase industrial. Nas aldeias, a morte era íntima e profundamente pessoal. Uma única perda podia significar o fim de uma geração. A morte de 3 ou 4 membros deixava famílias inteiras sem futuro econômico. A estrutura econômica das aldeias também colapsava de forma diferente. Com poucos habitantes, a perda de 2 ou 3 trabalhadores-chave podia deixar uma vila sem capacidade de colher, reparar ferramentas ou manter o moinho funcionando. A fome chegou rapidamente a muitas áreas rurais, mesmo aquelas não diretamente afetadas pela peste, porque dependiam de mercados urbanos que haviam deixado de operar. Socialmente, o impacto rural foi devastador. Os laços comunitários fortes em tempos normais foram quebrados pelo medo. As assembleias foram suspensas, as festas religiosas desapareceram e as igrejas, muitas vezes o único centro comunitário, ficaram vazias quando os padres morreram ou fugiram. O isolamento emocional agravou a dor coletiva e deixou cicatrizes profundas. Paradoxalmente, algumas aldeias experimentaram um fenômeno oposto, um aumento temporário de recursos. Em áreas onde morreram os senhores feudais ou parte da nobreza local, os camponeses sobreviventes herdaram terras ou ganharam autonomia econômica. No entanto, essas exceções não apagam a realidade dominante. A vida rural tornou-se extremamente precária. A morte tornou-se parte da paisagem. E essa onipresença da morte, combinada com a incapacidade dos vivos de seguir as tradições funerárias, deixou a Europa com um desafio impossível de ignorar. Como lidar com os cadáveres quando a morte superava todas as capacidades humanas? Gestão de cadáveres e enterros em massa. Quando a peste negra atingiu seu auge, a morte tornou-se uma presença tão constante que os vivos já não podiam seguir os rituais funerários que haviam acompanhado gerações inteiras. O número de falecidos superou qualquer capacidade humana, espiritual e logística. Cidades, vilas e aldeias enfrentaram de repente uma crise de corpos. Muitos para enterrar, muitos para abençoar, muitos até mesmo para contar. O que se seguiu foi uma transformação radical na forma de se despedir dos mortos, marcada pela improvisação, desespero e um profundo luto coletivo. Em tempos normais, a sociedade medieval atribuía à morte um lugar sagrado. Os funerais eram cerimônias comunitárias, os corpos eram velados em casa, os sacerdotes acompanhavam a passagem da alma e cada indivíduo recebia uma sepultura consagrada em terra abençoada. Acreditava-se que esse processo determinava a salvação eterna. Mas durante a peste, tudo isso tornou-se impossível. O número de mortos crescia a um ritmo tão acelerado, dezenas por dia em cidades pequenas, centenas em cidades grandes, que os rituais tradicionais cederam diante da urgência. O primeiro sintoma do colapso funerário foi a saturação dos cemitérios paroquiais.
Em muitas cidades, esses espaços já eram reduzidos antes da peste, compartilhados por gerações de famílias. Quando os surtos se intensificaram, os enterros eram realizados tão próximos uns dos outros que as covas eram abertas a apenas um palmo de distância ou se sobrepunham em camadas. Em Paris, Londres ou Florença, os sepultadores logo declararam que não havia espaço físico para mais nenhum corpo. A terra removida mostrava restos antigos que se misturavam com os novos mortos, um cenário que horrorizava tanto os trabalhadores quanto os poucos vivos que se atreviam a presenciar. As autoridades, conscientes de que a pilha crescente de cadáveres poderia alimentar novos contágios, segundo a teoria dos miasmas, ordenaram habilitar covas comuns longe do centro urbano. Essas covas eram enormes valas escavadas por grupos de trabalhadores que, mesmo com medo, aceitavam a tarefa em troca de salários elevados ou simplesmente por extrema necessidade. Em alguns casos, prisioneiros foram forçados a realizar o trabalho. Os carros de transporte de cadáveres, que antes eram usados ocasionalmente, tornaram-se um elemento cotidiano. Percorriam as ruas recolhendo corpos de casas lacradas, ruas desertas ou covas improvisadas em pátios internos. Alguns carros avançavam com 2 ou 3 cadáveres, outros com 1 dúzia ou mais. Em Florença, crônicas como as de Boccaccio descrevem como os vizinhos deixavam seus mortos fora de casa, embrulhados em cobertores, esperando que o carro passasse eventualmente. O tom emocional desses relatos deixa claro que, para muitos, a dor se confundia com a resignação. À medida que os corpos se acumulavam, o processo tornou-se mais mecanizado e despersonalizado. Os carregadores deixavam cair os cadáveres nas valas sem distinguir idades, classes sociais ou gêneros. Nobres, artesãos, mendigos, mulheres e crianças terminavam empilhados nos mesmos montes. Em algumas covas, os cadáveres eram borrifados com cal viva para acelerar sua decomposição e controlar os odores, prática que se multiplicou por toda a Europa. As valas, no entanto, também se saturaram rapidamente. Em Londres, uma vala descoberta em tempos modernos no bairro de East Smithfield mostrou o nível de organização improvisada. Corpos cuidadosamente alinhados em camadas, mas enterrados tão densamente que podiam acumular centenas em um único espaço. Esse tipo de enterro em massa se repetiu em várias cidades, embora nem todas tivessem a capacidade ou a organização para manter certa ordem. Quando as valas comuns não eram suficientes, surgiram cemitérios de emergência. Terrenos baldios, pomares abandonados, prados comunitários ou até campos cultiváveis foram usados para enterrar corpos. Algumas cidades compraram terrenos especificamente para esse propósito, enquanto outras simplesmente os tomaram por necessidade imediata. Em vários casos, os habitantes protestaram por medo de que esses espaços próximos de suas casas liberassem vapores tóxicos ou contaminassem a água subterrânea. Nas áreas rurais, a situação era diferente, mas igualmente dramática. Lá não existiam tantos espaços consagrados, então muitas famílias enterravam seus mortos em seus próprios terrenos. A proximidade emocional fazia com que alguns tentassem manter rituais básicos, como orações ou marcas na terra, mas frequentemente o medo e o cansaço os impediam. Em aldeias inteiras, onde a maioria dos habitantes morreu, os sobreviventes encontravam casas fechadas com vários corpos dentro, que deviam enterrar improvisadamente em valas comuns cavadas à mão. As práticas funerárias também mudaram para os clérigos, que estavam sobrecarregados pelo número de mortes. Muitos sacerdotes morreram tentando administrar os sacramentos. Outros, simplesmente incapazes de atender a todos, realizaram bênçãos coletivas. Havia dias em que um sacerdote devia abençoar dezenas de corpos alinhados, sem tempo para cerimônias individuais. Essa ruptura com a tradição mortuária medieval gerou um trauma espiritual profundo. A ideia de que milhares morriam sem sacramentos finais atormentou a população por gerações. O tratamento dos corpos também esteve acompanhado de novos perigos. Muitos trabalhadores funerários morreram devido ao contato constante com os cadáveres. Embora a peste não se transmitisse pelos corpos inertes de forma imediata, o medo popular e as práticas improvisadas geraram perdas significativas entre quem realizava essa tarefa. Em alguns lugares, ninguém queria desempenhar esse trabalho, o que obrigou as autoridades a oferecer pagamentos elevados ou até emitir decretos obrigando certos grupos a realizá-lo.
Os rituais acelerados tornaram-se norma. As orações eram breves, as procissões funerárias quase inexistentes e os túmulos individuais irrelevantes. A memória coletiva foi profundamente afetada. Milhares de pessoas desapareceram sem deixar rastros, sem túmulo identificável e sem registro formal. Isso dificultou durante décadas a reconstrução de genealogias e deixou uma sensação de perda permanente para os sobreviventes. A ausência dos rituais tradicionais também transformou a maneira como as pessoas viviam o luto. Sem despedidas nem cerimônias, a dor ficou suspensa em um silêncio forçado. O luto coletivo foi constantemente interrompido pela necessidade imediata de sobreviver. O impacto psicológico dessa perda massiva, unido à desordem funerária, moldou profundamente a cultura europeia nos anos posteriores. Finalmente, quando a primeira grande onda de peste começou a recuar por volta de 1351, a Europa se encontrou rodeada de túmulos novos, valas comuns improvisadas e lembranças inesquecíveis de uma época em que a morte dominava tudo. Os cemitérios, ampliados e reorganizados, atuaram como testemunho silencioso de uma sociedade que, embora devastada, havia conseguido resistir.